Shalom, graça e paz a todos. Bem-vindo ao nosso segundo episódio, do Manancial Cast. Um bate-papo aqui então sobre hábitos, sobre os propósitos que nós estamos então vivendo. Estamos então no ano da graça 2022, o ano da graça, o ano de viver e desfrutar do favor de Deus. E hoje eu convidei então o nosso amigo, irmão, pastor Alessandro, para estar aqui conosco aqui nesse cast. E gostaria de pedir para você, já no início, já compartilhar, já curtir, já estar aí interagindo junto conosco, Mandar esse link para algumas pessoas, para que assim nós possamos mais gente alcançarmos aí diante dessa situação. Pastor, que bom que você está aqui, que bom que você veio nessa noite para nós então tratarmos um pouquinho sobre hábitos. Quero que você se apresente primeiro e aí depois nós vamos discorrer sobre o assunto. Muito obrigado, pastor Rubinho. Sou o pastor Alessandro, eu sou de Jabuticabal, da Igreja Cristã Colheita. E é um grande prazer estar aqui com vocês, nesse bate-papo legal. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos nós, para mim também. Eu creio nisso. É isso aí, pastor. Nós falamos a semana passada sobre hábitos, estamos numa campanha sobre hábitos e essa semana nós novamente falaremos sobre isso. Semana passada falamos sobre as pessoas elas querem um hábito novo, elas decidem então um hábito novo, uma vida diferenciada, mas aí então elas focam no propósito, mas não focam em como chegar nesse propósito, Aquela velha história que dizem que 90% desistem nos 4 primeiros meses. Então começamos o ano a todo vapor. Vamos fazer isso, aquilo outro, cheio de hábitos, cheio de tendências, cheio de determinações, mas só 10% consegue romper isso aí durante o ano. 90% fica no meio do caminho. Por quê? Porque observa o que eles querem fazer, mas não se preocupa como, Fala para mim sobre hábito. O que você enxerga sobre isso daí? Então, pastor, sobre isso que o senhor está falando, das pessoas elas tentarem e não conseguirem romper. O que acontece? Existe até um estudo, e os psicólogos aplicam isso muito firme, chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade é justamente o quê? É a capacidade que o cérebro tem de se adaptar a novas situações. Então, por exemplo, você tem um determinado hábito, de dirigir um carro, colocando primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, mas de repente você pega um carro automático, que é muito mais fácil do que dirigir um carro que não seja automático, que seja manual. Sim. Mas você está condicionado a sua mente a dirigir um carro manual. Quando você pega um carro automático, na hora, o cérebro trava. Por quê? Porque ele está quebrando um hábito. Então, naquele exato momento que o cérebro trava, você olha para aquilo e fala assim, meu Deus, eu não vou dar conta de dirigir isso aqui. Como é que eu vou deixar o meu pé esquerdo lá no cantinho, sem pisar na embreagem, ele vai trocar sozinho? Aí a gente tem aquela tensão, aquele medo, parece que a gente está tirando carta de novo, Mas o que acontece, pastorzão? Depois, o cérebro, ele entende que aquilo é muito mais fácil do que o manual e muito mais confortável. E o que gera para o cérebro naquele momento? Um senso de recompensa, de prazer. Porque ele fala assim, poxa, eu não preciso mais parar o carro no sinal vermelho e fazer a rampa e pôr primeira. Não, esse carro automático vai fazer sozinho. Esse carro é top. Quer dizer, nunca mais você vai querer um carro manual. Você sempre vai querer um carro automático. Mas por que o cérebro quebrou esse hábito? Porque ele enxergou uma recompensa maior do que antes. Ele foi recompensado. E essa recompensa, chamada ativa a neuroplasticidade, que é justamente o quê? De mudar a conjuntura dos neurônios da nossa mente. Dando essa sensação de recompensa, então nós preferimos mudar esse hábito. Por que não conseguimos mudar hábitos? Justamente por quê? Porque nós não sentimos recompensado, nosso cérebro não gera essa recompensa. É como, por exemplo, exercício físico, Eu sou suspeito. Eu tô na pegada, na pegada. Eu sou suspeito. Eu fiz academia há 7 anos, aí direto, acordando 5 horas da manhã. Aí eu parei, mas foi uma das melhores fases da minha vida. Tá vendo?
Mas por que que a gente não consegue pegar firme? Muitas vezes e demora para pegar firme. E quem pega firme demora para sair dos exercícios físicos. Por quê? Porque é uma quebra de rotina, uma quebra de padrão, uma quebra de hábito. Veja bem, você tá tranquilo, aí você tem que acordar mais cedo. Quer dizer, você começa a sair da sua zona de conforto. E o hábito é o quê? É a zona de conforto. Aí você quer fazer exercício, aí no outro dia você amanhece tudo quebrado. Isso está gerando recompensa? Ela gera menos do que a dor. Ela vai liberar algumas substâncias, você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais otimista, mas você está sentindo aquela dor, você está acordando cedo. Quando que você muda o hábito? Quando você rompe a zona de conforto, ou seja, você informa para o seu cérebro que está sendo melhor para você o exercício do que a dor que ele proporciona, do que todo aquele problema de levantar de manhã e ir para academia. Então, quando você informa o seu cérebro que é melhor isso e você está se sentindo melhor, né? As numerações da calça começam a baixar, da blusa, aquela roupa que não servia. Aí as pessoas começam a dizer para você, pô, ô pastorzão, o senhor tá afinando, hein? O senhor tá top, hein? Nessa hora o cérebro se sente recompensado. E aí nós conseguimos mudar de hábito. Então, falando um pouquinho daquilo que o senhor falou, por que a gente não consegue mudar de hábito? Porque muitas vezes nós não geramos uma recompensa satisfatória que nos convença a mudar. Quanto a essa frase que nós estamos falando, pessoas de sucesso fazem constantemente o que pessoas comuns fazem ocasionalmente. Você como pai, marido, pastor, empresário, você percebe, pastor, que o sucesso realmente ele tem um padrão, né? Pessoas bem-sucedidas em seja qual área que for, seja financeira, seja uma área então familiar, espiritual, é porque ele estabeleceu um padrão. É porque ele estabeleceu alguns hábitos que realmente isso fez uma diferença na vida dele. Por isso que 90 param e 10 continuam, e dessas 10 que são então as pessoas de sucesso, que conseguem atingir o sucesso diante dessa situação. Fala um pouco sobre essa questão de padrão. Como você enxerga essa questão do padrão? Padrão na sua área profissional, por exemplo. Você olha o padrão e você vê pessoas avançando e pessoas retrocedendo. Quantos empresários, quanto tempo faz que você está na empresa hoje já? 20 anos, né? 20 anos. 25 anos. Quantas pessoas você já viu parar nesses 20, E agora 25 anos? Parando de novo, né? Quantos anos de casado? 22. 22 anos. Quantos casamentos que você já viu já Muitos. terminando? Não é verdade? Muitos, né? Como cristão, né? Quanto tempo de convertido? 38 anos. 38 anos. Quantas pessoas que já se converteram e já se desviaram nesse caminho, né? Aí você percebe, os que se desviaram têm um padrão, os que se separaram da família têm um padrão, e os empresários que quebraram teve um padrão. E os que permaneceram também têm um padrão. Fala sobre isso um pouquinho. Sim, então, o que acontece? Vamos entender que os padrões, eles são hábitos, né? Hábitos. São hábitos que nós fazemos. Nós somos o que fazemos, né? Esse é um conceito na psicologia. Você não é apenas aquilo que você pensa, na verdade você é a prática dos seus pensamentos. Então, quanto mais a gente, pastor, começa a mudar ou atribuir padrões corretos em nossos hábitos, vai definir a nossa personalidade. Definindo a nossa personalidade, vai se definir o nosso caráter também. Então, é aquilo que eu estava falando antes a respeito da nossa predisposição. Eu me lembro aqui do livro de Tiago que fala o quê? Que nós caímos e nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos. Ou seja, o que a Bíblia quer dizer? Que nós temos predisposições. Então, alguns têm predisposições à área sexual, outras têm predisposições a áreas
relacionadas a dinheiro, outros têm predisposições a áreas relacionadas a poder, predisposições em se corromper. E aí nós temos as boas predisposições, né? Alguns têm predisposições a perdoar, outros têm predisposições a amar, outros têm predisposições em fazer o bem. Agora, essas predisposições que nós cedemos geram o hábito. Então, por exemplo, né, o que o senhor falou assim, né? Nós temos 22 anos de casado, 30 anos de empresa, isso, aquilo, outro. Certo. Como que nós fazemos, não só eu, mas todos nós, como que nós desenvolvemos o hábito de fazer as coisas certas ou as coisas erradas? Baseado naquilo que nós acreditamos. Então, por exemplo, eu tenho a predisposição, por exemplo, vamos falar uma coisa boa, eu tenho uma predisposição, por exemplo, em perdoar as pessoas, deixar as coisas para lá, em não me importar com o que as pessoas falam, e isso é um hábito bom. Mas como esse hábito bom veio para mim? Porque talvez, em algum momento, eu fui educado assim pelos meus pais, ou um professor, e de alguma maneira eu aprendi isso na igreja, por exemplo, quando eu era criança. Então, eu construí dentro de mim uma crença. Qual é a crença? Que eu preciso perdoar, que é melhor perdoar. Esta crença me toma uma decisão de praticar o perdão quando eu sou afrontado. Então, quando eu perdoo lá uma pessoa lá atrás e perdoo de novo a outra aqui na frente, perdoo de novo a outra, a minha mente já está condicionada a perdoar as pessoas. Então eu tenho um hábito a perdoar, ou seja, eu criei um hábito baseado em uma crença. Esse hábito define a minha personalidade, quem eu sou, e a minha personalidade define o meu caráter. Qual que é o segredo, então, das pessoas vencerem, das pessoas romperem? Elas precisam mudar as crenças dela. O senhor sabe, é um texto que nós adoramos, né? Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Porém, nós devemos o quê? Nos amoldar às coisas de Deus, à palavra de Deus. Então, quando nós mudamos uma crença através de uma experiência, daquilo que nós vivemos, por exemplo, eu tive experiências negativas no meu casamento, como todos nós, né? Com 7 anos de casado, eu queria separar da minha esposa, né? Não sei se o senhor já viveu essa fase já de querer separar. Com 7, com 8, com 9. Né? Eu virei para ela e falei para ela: olha, eu não amo mais você, eu não quero mais você e tal, não quero mais, entendeu? Eu cheguei a uma fase também, por exemplo, que eu falei assim: vou largar essa empresa, deixa arrebentar tudo, deixa protestar, deixa acabar com tudo isso aqui, não quero saber mais. Mesma coisa a igreja. Não sei se isso acontece só comigo, acontece com o senhor também. Gente é gente, pastor. Não sei, né? De repente você fala assim: eu vou seguir minha vida, eu vou desfazer desse patrimônio. Gente é gente, né? Mas o que acontece? O que são isso? São coisas que vêm contra o nosso hábito que nós aprendemos lá atrás. Mas nós trocamos a crença. Nós não seguimos a nossa crença baseada em nossas experiências. O problema das pessoas é isso, pastor. Elas definem crenças baseadas em suas experiências. E aí ela cria um hábito baseado na experiência que ela viveu. Então não deu certo o casamento para ela, por exemplo. Teve um amigo que a amizade, ela não foi feliz com as amizades que veio para ela. Entendeu? Os negócios que ela tentou fazer não deu certo. Entendeu? Então, ela começa, baseado nas experiências dela, criar uma crença, criar um hábito baseado nessa crença, que define a personalidade dela. Que normalmente, quando as coisas dão errado para as pessoas e elas começam a criar hábitos de reclamar, etc. e tal da vida, ela está baseado justamente o quê? Numa personalidade negativista. Mas por que ela é negativa? Tem um motivo. O porquê ela é negativa. Ela cria o hábito de ser negativa. Então, qual que é o segredo? É mudar as nossas crenças, pastor. Mas não crenças baseadas nas nossas experiências, nas nossas atitudes, mas crenças baseadas em verdades eternas. Então, qual que é o segredo? Você ter crenças baseadas na palavra de Deus. Então, por exemplo, eu estou com um problema no casamento. Eu vou na Bíblia.
Eu estou com um problema financeiro, eu vou na Bíblia. Eu estou com um problema de saúde, eu vou na Bíblia. Ah, mas tem fulano, tal pastor se matou, que nem esse pastor tá amarrado. Se matou um pastor semana passada. Ah, essa semana a pastora morreu de câncer. Se nós olharmos para essas coisas e não olharmos para a palavra de Deus, nós começamos a criar crenças que vai gerar hábitos negativos que vai fazer a gente patinar no mesmo lugar. A gente não vai sair do lugar. Então qual que é o segredo? Mudar as crenças, aquilo que nós acreditamos. Quando nós olhamos então para esse formato que você acabou de dizer, eu coloco então a minha vida, o molde que eu preciso ter baseado na palavra e vou caminhando para isso, para fazer. E outra situação que nós percebemos é que as pessoas elas desistem fácil de uma mudança. Nós temos dificuldade do novo, né? Eu não sei você, mas eu mesmo sou uma pessoa bastante tradicional. É algo que eu preciso romper cada dia da minha vida, pelo fato de, se eu acho que a minha garrafa tem que ficar do lado direito, se eu coloco, ou se alguém coloca do lado esquerdo, eu pego ela e ponho do lado direito. Porque eu não tenho a mesma percepção de pegar ela com a mão esquerda. São hábitos, são crenças, como você falou, e isso então faz com que nós acabamos assim, digamos, não aproveitando coisas novas, que na nossa ideia talvez não são boas, né? Eu ainda brinquei com o pessoal esses dias atrás, eu nunca tinha comido pitaia, 44 anos eu tenho, nunca tinha experimentado pitaia. Eu olhava a fruta, bonita, né? Mas não queria comer. Uns falavam que não tinha gosto de nada, nunca desejei comer pitaia. Até que um dia estava lá na geladeira agora, nesse processo de hábito, eu corto então ali, vejo a pitaia cortada, vou comer essa pitaia. Comi e gostei. Passei a comer pitaia. Olha o que aconteceu. Gosto caro, hein? Porque acho que tá R$18 o quilo. Então, mas eu ganhei, pastor. É pura casca. Ó, ganhei um monte de pitaia. Ganhei 2 pitaias, né? No começo da semana. Ontem, ganhei mais 2 pitaias para mim comer, entendeu? Então, assim, hábitos novos. Mas aquela história, eu não gosto, mas... Eu vou ganhar mais pitaia agora. Eu acho que eu vou ganhar mais pitaia. Você aí, faz favor, pega umas pitaias aí e me traz para mim aí, porque eu gostei de comer pitaia. Separa o dízimo para mim. Então, veja bem, nós precisamos do quê? Nós precisamos disso, de criar novos hábitos, né? E enfrentar o novo, porque o novo nem sempre é ruim. É porque nós não aprendemos que ele era bom, ou ainda não confiamos para dar o próximo passo, né? Precisamos acreditar que depois daquela montanha tem algo melhor, né? Depois daquela parede pode acontecer algo diferenciado. Então, se eu estabelecer esse desejo de viver coisas novas, acredito que a vida vai ser um pouco mais alegre para a maioria das pessoas, sendo que estão naquela caixa, naquele círculo, né? Muitas vezes vicioso, complicado, frustrado, né? Porque pessoas frustradas, elas sempre fazem a rota de frustração, né? E as pessoas que até são bem-sucedidas ali, de repente elas estão naquela roda, mas elas não querem ampliar, elas não potencializam aquilo que elas estão vivendo, né? Então, o novo é importante, né? Como que você é pro novo? É muito importante. Deixa eu responder essa pergunta assim de uma forma mais compassada. O senhor sabe que a pessoa que a gente mais conversa é a gente mesmo, né? Isso prova que nós temos um eu interior. Qualquer pessoa, você pode provar um eu interior porque você conversa com você mesmo o tempo todo. Você se chama de burro, você se acha inteligente, você se aplaude, você se detesta. A gente faz isso constantemente. Na Bíblia, nós entendemos o quê? Que nós somos espírito, alma e corpo, né? Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Isso. 3 em 1. Muitas vezes a gente não separa, a gente quer separar as coisas, né? Porque nós somos homens. Nós queremos que as coisas comecem, que as coisas tenham um meio e que as coisas terminem. Nós somos finitos, né? A gente a gente quer separar emoções de espírito, a gente quer separar. Mas quando você vai na Bíblia, Jesus está falando o que constantemente? Eu e o Pai somos um.
Aí ele fala assim, para que vocês sejam um. Então, quando eu olho para mim, por exemplo, eu parei de dividir, pastor. Por exemplo, eu parei de dividir a minha alma do meu espírito. Entendeu? Porque eu entendo que está tudo misturado. E, por exemplo, vamos falar da parte química e da parte emocional e da parte espiritual a respeito do novo. Que o senhor me perguntou como eu vejo o novo. Né? Vamos entender isso. O cérebro, ele é um com a gente. Só que o cérebro, o que acontece? Você imagina que o cérebro é como um computador. Ele tem todo aquele equipamento, todas aquelas coisas, mas ele precisa de uma coisa para funcionar, energia. Você tem que ligar ele na tomada, senão ele não funciona. A energia vai passar por ele e vai fazer ele funcionar. A energia é o nosso espírito, a nossa vida. E o nosso cérebro é toda aquela máquina. Agora, o que acontece? O nosso cérebro, muitas vezes, ele está condicionado a algo chamado zona de conforto, que é onde os nossos hábitos estão. Os nossos hábitos estão na zona de conforto. Você só faz aquilo que você gosta, caramba. Você olha aquele pudim, você sabe que você não pode comer o pudim. O teu cérebro fala assim, come que é bom, eu adoro pudim. Entendeu? Mas quando você vai no médico, ele fala assim, meu filho, tem que tomar a atorvastatina. Já tomou, pastor? Não. Atorvastatina. É pra tirar as placas. Um dia eu fui no médico e acho que tava quebrado aquela desgrama daquele aparelho lá. O médico falou assim pra mim, vai direto lá pro cardiologista, você não pega nada, mas nem um saco de arroz. Eu falei, morri. Te contei, né? Contou. Aí, nessa hora, o cérebro dá um tranco, né? Ele fala assim, pudim, costela, não pode. Nós somos escravos do nosso cérebro, essa é a verdade. O nosso cérebro está condicionado. O senhor falou, vou colocar o meu copo ali do lado direito. Sim. O seu cérebro está condicionado que aquele lado é o lado correto. O cérebro é tão condicionado que é o seguinte, quantas vezes o senhor veio para a igreja, saiu da sua casa e veio para a igreja, mas tinha que passar num lugar, e aí de repente o senhor esqueceu e quando o senhor viu, o senhor estava na porta da igreja. Sim. Sempre na mesma rota, né? Eu também, mesma coisa. Eu também, a mesma coisa. Eu aprendi num dos livros lá do Augusto Cury o seguinte, que você precisa estar enganando o seu cérebro. O pastor Luiz fala enganar o diabo. Você precisa continuar enganando o seu cérebro. Quando você vai sempre para o mesmo caminho, para o seu trabalho, e de repente você muda o caminho só porque simplesmente você quer mudar, teu cérebro não entende. Ele fala assim, você está errado, aqui é mais longe, você vai gastar mais gasolina, tem mais semáforo. Ele coloca um monte de bloqueio. Para quê que ele coloca esse monte de bloqueio em você? Para te convencer que o caminho certo é aquele, porque ele tem uma zona de conforto, está acostumado ali. Caramba, ele faz 30 anos que ele faz aquilo, agora você quer mudar? Não, você vai gastar mais gasolina, ele te sabota. O nosso cérebro nos sabota. Quando você tem essa capacidade de compreender isso, nós então, pastor, começamos a nos inclinar, entender que qual é a nossa inclinação. A nossa inclinação é para a zona de conforto sempre. Então por isso que a gente resiste o novo. O que a gente tem que fazer? Começar a treinar o cérebro, quem manda é a gente. Como diz o Pablo Marçal, né? Treine o seu cérebro, quem manda é você. Quando você começa a fazer pequenas coisas contrariando o seu cérebro, você consegue mudar qualquer hábito. Interessante, hein? Pequenas coisas. Por exemplo, você toma café com açúcar. Você fala assim, agora eu vou tomar café sem açúcar. Por quê? Porque eu simplesmente gosto de café com açúcar, mas agora eu vou tomar sem açúcar, porque eu vou quebrar o padrão. Aí você quebra o padrão do café. Aí você quebra. Aí daqui a pouco você está quebrando o padrão do ciúme, quebrando o padrão do vício. Porque vício, por exemplo, a pessoa fuma. Por que ela fuma? Porque ela é ansiosa. O cigarro, a ansiedade gera punição, que gera um hábito, porque a punição também gera hábito. Quando ele fuma, ele gera recompensa maior do que a punição. Então, toda vez que você está ansioso, o teu cérebro fala assim, vai lá e pega um cigarro. Quando a gente começa a entender isso daí, pastor, a gente começa a saber que não é tanto a gente. Aí o senso de culpa, o senso de condenação começa a ir embora do nosso coração.
Por quê? Justamente por quê? Porque a gente começa a compreender que não é tudo relacionado a nós. Nós também somos sabotados, entendeu? Então a gente tem o diabo contra a gente tem a mente contra a gente tem o governo contra a gente tem não pode falar, contra a gente tem várias coisas contra a gente. Às vezes o cara tem a mulher dele contra ele, entendeu? Então é por isso que é difícil a gente ter essas mudanças assim, mas é possível. É o que eu tô falando que eu tenho aprendido, né? É possível começando pelas pequenas coisas. Tem um livro chamado Hábitos Atômicos. Já ouviu falar desse livro? Nunca ouvi, pastor. Muito interessante esse livro. Eu estava folheando, dando uma olhada nele. Muito bacana o livro. E a base desse livro, pastor, é que os átomos são minúsculos, né? Mas na conexão ele há a explosão. A mesma coisa na nossa vida. De repente nós estamos querendo mudar as coisas de uma forma muito brusca. No fundo, nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Tanto para a nossa vida espiritual, quanto para a nossa vida emocional, quanto para a nossa vida física, não é? Nós sabemos que se você não fizer nada de esporte, não se alimentar direito, você vai ter uma morte precoce. Nós sabemos que se nós não plantarmos nada no casamento, o casamento não aguenta. Nós sabemos que se nós não tivermos uma vida de oração, nós não vamos conseguir ser crente, cristão. Só que onde estão os problemas? As pessoas viram o ano decididas a mudarem. Todo mundo. Ou, sei lá, 95, 7% das pessoas decidem mudar, principalmente na virada de ano. Porém, elas querem colocar metas grandes. Elas querem começar fazendo aquelas mudanças bruscas, né? Tem 30 quilos acima do peso, quer perder os 30 quilos em 6 meses, 5 meses. Ganhou há 20 anos, 15 anos, quer perder com 5 meses. Tá quebrado, quer pagar as contas e guardar 1 milhão no ano. Quer dizer, situações que não têm sentido. E a pessoa começa e para no meio do caminho. Quando nós olhamos para essa questão do hábitos atômicos, e um dos tópicos do nosso cast de hoje nós precisamos começar pequeno, né? Então, comece pequeno. Aquilo que você, então, quer fazer de diferente na sua vida, você quer, de repente, mudar alguma coisa, algum padrão, como o pastor falou, comece pequeno. Você não faz academia, você não faz um exercício, não vai querer fazer tudo num dia. Começa caminhando, né? Começa caminhando. Eu comecei, pastor. Eu mudei alguns hábitos na minha vida, né? Então, depois dessa campanha que nós estamos fazendo, eu determinei, então, acordo 5h10 da manhã. Eu estava acordando às 7 horas, 7h30, quando as crianças não vão na escola, né? E 6h30 quando as crianças vão para a escola, né? Chega às aulas, então 6h30. Mas quando não estava, 7h10, 7h15, por aí, era o horário que eu acordava. Passei a acordar às 5h10, 2 horas antes praticamente, né? Aí, estamos na live, outra prática, né? De repente, junto ali, fazer um momento, né? Dar uma palavra, trazer então uma inspiração para alguém que está começando o dia, ele também está querendo também ouvir. Depois eu vou fazer caminhada. 1 hora. O senhor está fazendo 21 dias, né? Vou fazer 21 dias. Quantos dias estão, o senhor tá? 11. Hoje foi o 11, né? Hoje, quinta-feira, para quem está assistindo hoje na data certa, na quinta-feira, 11º dia. Certo. Eu fiz a primeira vez também em dezembro. E eu quis fazer justamente, que é um mês pegado, eu quis fazer com o pessoal lá. Fiz um jejum e fiz a live também. A minha live era 6h30 da manhã. Os 7 primeiros dias foi difícil. Não sei se o professor foi também. Os 7 primeiros dias foi difícil. Quando eu estava aí no 11º, eu já estava me acostumando. E quando acabou, no 21º dia, eu queria continuar no 22º. Tá vendo? Mas incrível que pareça, eu estava recordando um pouco a respeito do hábito que o senhor falou que a gente vai falar hoje. E justamente é essa métrica cerebral. Até 7 dias, o cérebro ele resiste você. Ele fala, não, para com isso. Então, com 7,
até 20, 18, 19 mais ou menos, ele está acostumando com a ideia, né? Que resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, resistir ao cérebro e ele se dobrará. Com 21, o hábito está estabelecido. 21 dias, né? Os estudos dizem que você precisa de 21 dias de constância para aquilo virar um hábito na sua vida, né? Justamente. Então, quando você rompe os primeiros 21 dias, já é uma grande vitória para você mudar um hábito ruim para um hábito bom, né? Hoje, por exemplo, nós já tiramos já um novo desafio, que depois desse nós vamos então começar, porque acredito que 5h28 não acaba mais. Agora, daqui para frente, vai ser esse o horário que a gente vamos estar mesmo conectado aí. E nós vamos estudar provérbios, 31 dias de provérbios, né? Depois dessa. Vai continuar. Todo dia, um dia, vamos falar do capítulo de provérbios. Então, o que eu estou querendo passar aqui para vocês e através dessa conversa junto com o pastor, nós precisamos de pequenos hábitos. Pequenas recompensas. Pequenas coisinhas, né, pastor? Pequenas recompensas. Pequenas recompensas vão fazer o quê? Vai fazer com que você continue a mudar. Então, é o caso do que o senhor falou de emagrecer, né? Que é uma meta de todo mundo, né? Quem tá magro quer engordar, quem tá gordo quer emagrecer. Ninguém tá feliz com o corpo, essa é a verdade, né? Então, por exemplo, que o senhor falou 30 quilos, né? Então, em vez de pensar, por exemplo, em perder peso, imagine se você ir para academia pensando na sua saúde. Saúde. Pensando em você viver mais. Muda tudo. Fala assim, poxa vida, que nem por exemplo... Sem se encanar, né? Sem se encanar com o peso, com quanto que tá. Assim, começa pela saúde. Vou te dar um exemplo que me lembrei agora, né? O Estevão vai para Ponta Grossa. Vai fazer a faculdade lá. Eu tive lá, conforme eu falei para o senhor, mas o pessoal não sabe. Eu tive lá e já encaixamos ele numa igreja, na Igreja Renovo. E um dos pastores é um pastor mais velho. Ele tem 67 anos, pastor Antônio. E até então ele não tinha netos, e os netos vieram esse ano para ele. Ele pegou e falou assim, eu tive que ir para academia, eu tive que caminhar, porque eu já não estava aguentando pegar as crianças, os netos mais. Olha lá. Quer dizer, olha que interessante, já passou isso na sua cabeça? Ele não foi na academia para emagrecer, ele não foi na academia para se sentir melhor, ele não foi na academia para viver mais, ele foi na academia para poder brincar com os netos. Porque ele vai ficar... Se fortalecer. O condicionamento físico dele já não dava mais para brincar com os netos. Então, o que motivou ele a ter um novo hábito? Uma recompensa muito grande. São essas recompensas que vai nos fazer mudar. Então, você pensar em emagrecer. Normalmente, quem pensa em emagrecer, pensa em quê? Em ficar bonito. Ficar bonito para quê? Você vai estar casado há 27 anos, pastor? 28 anos. Não sei se a pastora vai te achar mais bonito, mais magro. Mesma coisa eu. Não sei. Deu muda. Ela fala que gosta de eu gordinho. Mas é pra me enganar, eu sei. Porque ela sabe que eu tô sempre gordinho, então ela fala assim, vou falar assim pra enganar ele. Então também tem a minha esposa que quer me enganar também. Além do meu cérebro. Então, mas por exemplo, se eu começo a mudar o meu foco, que é o quê? Que é ficar bonitão, que é pôr aquele terno slim que tá lá, que um dia eu creio que eu vou voltar por ele. Tem um terno marrom lindo, pastor. Lindo. Mas faz uns 20 anos que eu não ponho ele mais. Ixi. Mas ele é maravilhoso. Mas eu vou pôr ele ainda. Em nome de Jesus eu creio. Você tem essa fé? Eu tenho essa fé. Mas primeiro eu vou pôr os outros que tá um pouquinho maior. Então, essas pequenas recompensas... aos poucos vai mudar, vai ser mais fácil. Então, primeiro você muda pela saúde, depois você muda. E aí, lá na frente, de repente você tá bonitão, tá magrão, tá pondo terno slim, né? Tá todo mundo batendo no seu... Mas não é o seu foco. Não é o seu foco. Seu foco é outro. E você alcançou aquele foco. É a mesma coisa quem quer ganhar dinheiro. É a mesma coisa. Né? A pessoa, às vezes, ela foca tanto no dinheiro. E a gente aprendeu o que com o Renê, né? Aquilo que foca expande, mas aquilo que também você foca muito foge de você. E a pessoa foca tanto e não alcança. Mas às vezes ela tem um coração generoso do jeito que o senhor explica, ela é dizimista, ela trabalha dia a dia. E aí o que acontece? Ela começa a ter o hábito de prosperar. O senhor já parou para pensar nisso? Que prosperar também é um hábito? Eu domingo, por exemplo, eu fiz
um desafio com o pessoal. Por falar nisso, eu não sei quantos aqui fizeram já e eu quero aí te estimular você a fazer isso, né? E disse pro pessoal, pastor, que eles precisavam abrir uma conta, né? Abrir uma conta separada e criar o hábito de guardar dinheiro. Não importa quanto. Porque qual que é o objetivo das pessoas? Elas querem guardar dinheiro, elas querem começar a guardar R$500, R$1.000, mais até. Não, eu quero guardar. Se eu não tiver R$500 para me colocar, eu não vou guardar. Mas ela se esquece que ela precisa começar com 10 conto. Ainda eu brinquei com o pessoal, brinquei falando sério, né? E falei pro pessoal para que eles abrissem então uma conta e colocasse R$10. E quem não tivesse R$10, que eu ia depositar os R$10 para estimular eles a terem uma conta, né? Então, domingo aconteceu isso. E nós precisamos disso. Nós precisamos dessa determinação. 10 hoje. O mês que vem pode ser 20. Daqui 3 meses pode ser 50. Daqui 5 meses pode a pessoa colocar 100. E assim sucessivamente, lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, a pessoa pode ter lá um colchão financeiro que traz uma estabilidade para ela, uma tranquilidade para ela, não é isso? Pastor, é o hábito de fazer dívida. O cara olha assim, fala assim, rapaz, eu tô devendo quase nada. Eu vou comprar um trem aqui financiado só para mim dever. Eu tinha um cliente meu, que o senhor não acredita. Faz tempo, já, uns 10 anos isso aí. O dinheiro dele acabou. Ele guardava o dinheiro em casa. Ele fez um empréstimo de R$30.000 para pagar 60 só pro dinheiro que tá em casa. Olha lá. Tu não acredita isso? Para ver o negócio. Ele até morreu já. Mas você acredita no negócio desse? O filho dele falava assim, rapaz, eu não acredito. Olha meu pai, cara, o que meu pai tá fazendo, um senhor já. Imagina como ele viveu a vida inteira dele. Então, é o hábito de fazer dívida, é o hábito de comprar um sapato que não precisa, é o hábito de... Tudo é um hábito que muda também. Agora, isso que o senhor falou, muito interessante mesmo, sabe? As pessoas têm o hábito de tudo ou nada, né? É. O grande segredo é o quê? É você transicionar. Porque o problema... Qual que é o grande problema do cérebro, da nossa mente? Você está no zero. A sua meta é 100. Então, vamos lá. Você ganha R$1.000. A tua meta é ganhar R$10.000. Você nunca é grato, você nunca é satisfeito, você nunca é generoso, você nunca... Porque você acha que você precisa ganhar os R$10.000. Então, você se auto-bloqueia, se auto-sabota, porque justamente o que você vai fazer você chegar nos R$10.000 por mês são os padrões de prosperidade, que é o quê? Que é a generosidade, que é o dízimo, que é a oferta, que é o serviço. Mas você está focado tão nos 10 mil que você nunca faz, você só faz quando você vai ter os 10 mil. E aí o que acontece? Você sempre está frustrado. O cara ganha 5 pau por mês, quem ganha 5 mil aqui em Guariba... É uma ótima vida, né? Dá para viver? Mas Muito o cara bem. quer ganhar 10. Tá errado ele quer ganhar 10? Não tá. Não tá errado. Mas o problema dele qual que é? Ele não está satisfeito com os 5. Mas é claro que não. Porque eu quero 10. Mas o problema é que essa insatisfação dele gera ingratidão do que ele tem, pastor. E aí ele não consegue criar hábitos de prosperidade. Você só vai criar hábitos de prosperidade, você só vai ser próspero quando você criar hábitos de prosperidade. Esse hábito não pode estar relacionado a um objetivo que você vê lá na frente, de ter um carro zero. Você tem que começar a fazer agora. Às vezes você pensa assim, eu vou começar a dar uma cesta básica quando eu ganhar 10 mil por mês. Não, começa agora a dar uma cesta básica a cada 3 meses. Se você não consegue dar uma cesta básica inteira, o senhor tem aqui a... Temos. Né? Se a pessoa trazer um saco de arroz, o senhor recebe? Claro, de Entendeu? macarrão E se trazer pitaia? também. Recebe também, né? Também. Então, o que acontece? As pessoas precisam criar o hábito, novos hábitos, pequenos hábitos, que geram pequenas recompensas. Ele fala assim, hoje eu trago um saco de arroz, amanhã eu vou trazer um saco de arroz e um óleo. São padrões que quebram o hábito da miséria para entrar o hábito da prosperidade. E quanto mais generosa, quanto mais aplicável, quanto mais a pessoa ela tira o olho do dinheiro e coloca o olho na prosperidade, ela cresce. Daqui a pouco ela está ganhando 20 mil, pastor. Está ganhando 20 mil, tá doando 5, já passou os 10,
tá nos 15 para gastar. 2 pontos que nós vamos tratar agora para a gente ir caminhando para o nosso final aqui desse bate-papo, pastor. Primeiro ponto. Para nós termos mudanças de hábito, nós precisamos fazer o óbvio. Sim. O que é fazer o óbvio? Eu vou fazer caminhada amanhã. Por exemplo, o que eu fiz? Sem vontade, né, pastor? Não, nunca vai dar vontade. Você tem que se esforçar. Sua carne não presta. Ela sempre vai querer dormir. Mas você tem que esbofetear ela, que não o apóstolo Paulo fala. Mas o que eu faço? Não é? Meu tênis já fica ali no banheiro com a meia dentro, pronta já para fazer aquilo, certo? Meu calção já está ali já e minha camisa que eu vou andar já está ali preparada. Ou seja, a hora que eu levanto, que eu vou então ao banheiro, eu já vejo, isso torna óbvio para mim. Faz sentido isso? Faz. Porque você imagina, eu acordo, você já acorda já meio que em cima das coisas, né? Aí você vai procurar o tênis e você não acha. Quando você acha o tênis, você não acha a meia. Já foi 10 minutos aí. Aí você fala, quer saber de uma coisa? Eu não quero fazer mais nada. Por exemplo, você desculpa, vai... né? É uma desculpa, mas... O cérebro está te sabotando. Então, porém, se você você fazer o hábito, o óbvio, fica mais fácil. Não fica mais fácil? De repente... Você tá forçando o teu... A pessoa quer, por exemplo, uma alimentação diferenciada. Né? Ela quer... Vamos mudar a alimentação? Aí, olha que sacanagem que aconteceu. Presta atenção se isso não é uma sacanagem comigo. Eu falei assim, bom, primeira semana de hábitos novos, vou mudar minha alimentação, né, tal. Vou ajustar essa questão de alimentação. Final de semana passada, a senhora pastora Alessandra foi fazer compra. Ela comprou Nutella, paçoquinha, doce, entendeu? Botou tudo lá. Tem que ser tentado mesmo. Isso é óbvio? É óbvio pra você engordar, pra você quebrar tudo, os parâmetros. Não, mas é para as crianças, mas Esconde de mim. o que tem que ser o óbvio, né? Aí eu ainda falei para ela, comprou fruta, aí coloca a fruta na mesa, não é? Porque se eu preciso comer fruta, eu preciso ver a fruta. Eu não posso pegar a fruta e colocar lá na última gaveta da geladeira e tampar ela. Eu não vou fazer a vitamina, eu não vou comer a salada, porque eu vou pegar o que é mais fácil, não é? É aquela história da dieta. Você vai fazer dieta, primeiro você prepara seu armário, você prepara a sua geladeira para os ingredientes que você vai precisar então fazer. Aí sim você muda e ajusta, porque se você não fizer dessa forma, você vai chegar em casa varado de fome, o que você vai fazer? Você vai comer o que tem. Você vai pegar o que está na tua frente. E a hora que você vê, já quebrou. Então, o segredo das mudanças de hábitos é você fazer o óbvio. Crie coisas óbvias. Ou seja, vamos depositar um dinheiro, vamos criar o hábito? Vamos depositar. Nem se for R$10, R$5, R$20, mas vamos criar aquele padrão. Sabe por que a pessoa ela não consegue mudar nada na vida dela? Tudo que ela começa, ela para? Justamente porque ela não começa vencendo as pequenas coisas do jeito que o senhor falou, sair da zona de conforto, né? Agora, comentando sobre isso, olha que interessante, o senhor já deve ter visto isso. O senhor percebe que uma pessoa cega, ela ouve melhor que nós? Sim. E parece que uma pessoa surda vê melhor, percebe as coisas melhor que nós. E isso se chama neuroplasticidade. Que é justamente o quê? Não é que ela ouve melhor. É que como o cérebro entende que ele não está enxergando, então ele não tem o hábito de enxergar mais, porque algo aconteceu com ele, então ele muda a programação neural para potencializar o ouvido. A mesma coisa, né? Várias pessoas que a gente conhece, que às vezes tem algum problema na perna, mas ela sempre exercitou melhor os braços, ela tem uma força muito grande nos braços. Justamente o que é isso? Isso é algo que Deus colocou em todos nós, que a ciência chama de neuroplasticidade. Todos nós, pastor, temos a capacidade de ter novos hábitos. Todos nós. Agora, qual é a primeira coisa que a gente tem que compreender? Nós temos que crer nisso.
acreditar que nós podemos, entendeu? Lá em casa é a mesma coisa também. Quantas vezes eu não peguei meu exame de colesterol? Quantas vezes eu não aceitei com a pastora? Uma semana, pastor. No outro dia tem batata frita. Claro. Entendeu? Ah, mas é para as crianças. Tá, mas só tem arroz, feijão, batata frita e carne. Só tem isso. Entendeu? Mas por quê? Porque nós muitas vezes também esperamos das pessoas, né? É uma forma da gente, do nosso próprio cérebro nos enganar, né? Então, por exemplo, você já não tá a fim de caminhar. Aí você levanta de manhã assim, o tempo tá nublado. Ah, vai chover. Já fez isso? Já. Vai chover, não vou não. Ontem à noite, a hora que a gente estava antes de deitar, né? Tava se olhando assim, já tava pingando, né? Tava um ventinho, tava começando a garoar, né? Eu falei, amanhã vai estar chovendo, não vou caminhar. E choveu? Não, de manhã tava zerado o tempo, Você então. caminhou? Opa, Bom. quase 6 km hoje. Ainda bem. Mas o que acontece? Se a pessoa, se o senhor já tá dentro dessa zona de conforto e já não quer, você já acorda até mais tarde, já, entendeu? Por exemplo, eu escuto até o barulho da chuva. Eu coloquei uma meta para minha vida, eu sempre tentei fazer. Uma vez eu cheguei já, né? Você lembra daquela época, 140 quilos quase? Né? Você chegou a pegar, né? Naquela época minha, né? Tinha quase 140, 139,2. Aí eu vim para 104. Eu lembro. Né? E aí depois eu voltei de novo para 110, 12 e fiquei nessa briga aqui, né? Então agora meu objetivo é menos 20. É bater, abaixar de 100, né? Tipo 90, 95 quilos é a minha meta. Mas eu sempre fazia metas curtas, e aí eu fazia dietas pesadas e assim dava certo. Mas depois você volta. Então esse ano eu decidi fazer 1 ano. Certo? 1 ano. Sim. Eu tenho facilidade, pastor, de emagrecer 1 quilo por semana. Facilidade. Basta eu dar uma ajeitada, 1 quilo na semana é simples para mim perder, certo? Nós temos 52 semanas no ano. Vamos dizer que temos ainda 49, 48 talvez agora, semanas. Se eu perder meio quilo por semana, no ano todo, que vai ser fácil para mim, isso, meio quilo. Se eu tenho facilidade de perder 1 quilo, eu já perdi 4 quilos numa semana. No começo perde mais, né? Então, mas eu digo assim, eu já perdi 4 quilos numa semana. Então, ou seja, para mim perder meio quilo, é tranquilo. Eu vou conseguir atingir minha meta em dezembro de 2022 agora. Né? Assim também a alimentação e dentre outras coisas mais. Como a leitura da Bíblia, né? Se você lê aí 30 minutos por dia, 3, 4 capítulos por dia, você termina a Bíblia durante um ano. Sendo que a maioria das pessoas que se dizem cristão nunca leram a Bíblia toda. Nós estamos, só falar isso, aí você continua. Nós fizemos um projeto de 2 anos de ler a Bíblia lá na igreja. Né? Nosso grupo tem 52 pessoas no grupo. Eu tenho certeza que só 5, 6 que lê. Mas ninguém sai do grupo. Fica todo mundo lá. E os que lê, compartilha e tal. 2 anos, 2 capítulos por dia, pastor. Dá mais ou menos assim 8 minutos. Olha lá. Por dia. Você lê a Bíblia em 2 anos. Tá vendo? É algo assim. Se você trouxer para um ano, vamos falar que 15 minutos, 20 minutos? 20 minutos. Não é isso? Então, ou seja, vamos fazer o que é óbvio, né? Para poder então mudar e ter essa escala de processo. E o segundo ponto, pastor, para a gente fechar, faça as coisas fáceis. Tornem as coisas fáceis, né? Você já me ajudou muito nesse sentido também, sobre a complexidade. A maioria das pessoas são complexas, né? Eu tenho feito, tenho buscado, tenho orado e tenho trabalhado a minha mente para descomplicar tudo e para tornar as coisas fáceis. Porque as coisas precisam ter o padrãozinho tem que ser fácil, né? Tem que ser simples, né? O que você faz? Eu acordo, faço isso. Faço coisas simples, né? Coisas, então, se eu for querer caminhar 8 quilômetros, eu não vou conseguir caminhar. Mas se eu quiser caminhar 4, é simples. Qualquer pessoa consegue caminhar 3, 4 quilômetros por dia. Com 40 minutos, aí, 50 minutos aí de caminhada. Aí. Eu, com 1 hora, caminho quase 6. Então, é dentro do que precisa. Então, você tem que deixar as coisas fáceis, né? Não vai querer
ficar sem comer para você emagrecer. Não vai querer comer sobre administração. Um dia a gente vai falar um pouco sobre isso. As pessoas acham que para elas serem bem-sucedidas financeiramente, elas têm que ser avarentas, elas não podem gastar, elas não podem fazer. Mas não foi isso que José do Egito nos ensinou na palavra, não é verdade? Ele disse que apenas 20... Ele poderia ter chegado em Faraó e ter dito assim para o Faraó, né? Faraó, nós vamos fazer o seguinte, metade da colheita do Egito nós vamos ter que guardar. Mas você viu que para durar 7 anos de fome, só 20% já foi o suficiente. E não tinha lugar para guardar mais. Entendeu? Você viu? No Egito inteiro. Então, ou seja, 20% apenas. Se nós pegarmos o nosso salário e fizermos uma boa divisão, nós vamos conseguir, então, ter uma boa vida. Então, tudo está no quê? Criar hábitos saudáveis, fáceis, para a gente poder, então, executar, não é isso? E para você ver como isso é muito mais natural, espiritual e sobrenatural, tudo junto que a gente possa imaginar. Deus é um Deus de hábito, pastor. O que ele fazia todos os dias na viração do dia? Ele descia para conversar. Descia para conversar. Era um hábito. Deus tinha um hábito de descer para conversar naquele horário, naquela situação, entendeu? Eu imagino que ele descia. Eu imagino que ele se materializava, porque a Bíblia fala que ouvia Deus caminhar no jardim, né? Então ele tinha esse hábito, e para ele era bom, era prazeroso. Descia para ver as crianças, né? Sei lá, conversava com Adão. E aí, que nome que o senhor pôs no bicho hoje? Aí, hoje a mulher aqui deu trabalho, não consegui pôr muito nome, não. Então ele tinha esse hábito. Por exemplo, Enoque tinha um hábito, que a Bíblia fala qual que era o hábito de Enoque. Andar com Deus. Não era isso? E nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos o quê? Hábitos de festa. Era festa de Pentecostes, era festa não sei do que, era festa da semana, era festa das cabanas, era festa não sei daqui. Era festa. Tinha um hábito. Então, não só isso, mas por exemplo, Daniel tinha um hábito. O hábito. De orar 3 vezes por dia. Não é assim? É assim. E Jesus? Jesus também tinha um hábito de sair para orar. Se retirava para orar. Todo mundo ficava... Moisés subiu o monte. Nós vemos a Bíblia cheia de pessoas com hábito. É lógico, não está escrito hábito na Bíblia, que é uma palavra nova, né? Mas... Uma tradução nova. Mas são, né? Você vai lá, o costume, né? Era o costume, e conforme o costume, e não sei o que lá, e tal. E nós vemos justamente isso daí. E vemos também o seguinte, pastor, só para considerar também a respeito das coisas fáceis, deixa eu deixar aqui alguns versículos que a Bíblia fala, claro, a respeito de hábito. Quer ver? Olha que interessante, ó. Olha que interessante, irmãos, aqui, ó. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver de algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quer dizer, tenham o hábito de pensar coisas boas, né? Aqui ele continua aqui também, né? Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Hábito, né? E nós temos aqui vários textos aqui que... Olha aqui, ó, por exemplo... Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, quer dizer, não tem hábito de praticar o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Quer dizer, existe um hábito do quê? De não praticar o pecado. Então nós vemos assim na Bíblia que Deus é um Deus de hábito. Deus de hábito. É um Deus de hábito, né? Que é um Deus de... Só que é possível, então, trocarmos os nossos hábitos. É possível, sim. Nós podemos. Mas a questão é, você acredita? Você acredita? Então, quero dar uma dica aqui para vocês aqui sobre algumas mudanças de hábitos, né? Pequenas, coisas simples para que você possa fazer. Despertador desperta, né? Não aperta o soneca. Desliga e vai, não é? Faz 50 anos que eu aperto o soneca. Quantas vezes você aperta o soneca?
2. 2 vezes? Mas eu coloco pra... Mas aí que tá, presta atenção. Eu engano o meu cérebro. Pera aí, eu engano o meu cérebro. Isso eu vou falar, peraí. Eu quero acordar às 6 horas. Que hora eu ponho pra despertar? Antes, né? 20 minutos mais cedo? 10 para 6. E coloco a soneca com 5 minutos. Aí eu acordo às 6. E por que não colocar já às 6 e já desligar já? Porque eu estou na zona de conforto. Ah lá. Então, por exemplo, aperta, você colocou 10 para 6, você vai ganhar 10 minutos. Então já levanta já da cama já e pronto já, né? Lê a Bíblia antes de pegar o celular e ver suas redes sociais. As pessoas hoje já acordam já pegando o celular, já vendo já a rede social, né? Tem um momento com Deus, né? Eu não me lembro de quem que eu ouvi isso, que ele dormia, a hora que ele ia dormir, ele colocava o chinelo debaixo da cama, para quando então ele acordasse, ele já tinha que ajoelhar para pegar o chinelo debaixo da cama e já aproveitava para ter um momento com Deus. Tá enganando o cérebro dele. Então, ou seja, né? Fazer então coisas como essa, né? Práticas como essas aí para fazer uma diferença aí na vida dele, né? Pastor, por que ler dá sono e você fica no celular e não dá sono à noite? E agora? Você percebe isso? O senhor já acontece assim? De ficar às vezes à noite na cama, no celular. Aí você fala assim, tô sem sono, vou ler alguma coisa. A hora que você pega pra ler, dá sono. Já dá sono na hora, né? Por quê? Porque a luz do celular, ele desperta em nosso cérebro uma necessidade de ficar acordado. É por isso. Que coisa, né? Então, ou seja, acordar 15 minutos antes, né? Ser alguém que se importa com as coisas, olhar um pouco mais as coisas boas da vida, né? Augusto Cury fala muito sobre isso, sobre ver o belo, né? Contemplar o belo, né? Que a vida tem, né? Querer e desejar ser uma pessoa diferente, melhor, porque nós, no fundo, nós temos uma natureza humana ruim, né? A nossa carne tendencia para as coisas ruins, então nós precisamos estar puxando ela. O próprio apóstolo Paulo nos ensina sobre isso, que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal praticava com intensidade. Então, nós precisamos puxar, porque tem hora que o nosso coração quer pender então para o lado, né, de mágoa de alguém, quer então pender para algumas... Nós temos que ir puxando e ajustando essa situação, né? Ser uma pessoa diferenciada, focada, uma pessoa mais saudável, uma pessoa diferenciada, né? E como diz então aqui o texto de Zacarias, capítulo 4, versículo 10, não desprezem os começos humildes. Algumas traduções, os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Tudo que é bom começa pequeno, né, pastor? Você vê uma construção, você vê tijolo a tijolo, né? Você vê então uma criança, você vai vendo que ela não nasce e de repente ela estica para 1,80 m. Não, ela vai crescendo. As coisas então que Deus criou foi dessa forma. Foi de uma maneira constante e crescente. A própria Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E nós não podemos parar. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é isso? Palavras finais, pastor. Palavras finais é o seguinte. Quando o pastor fala de carne, na verdade é a nossa mente, é o nosso cérebro, que às vezes as pessoas elas começam a gente tem mania de espiritualizar tudo. Essa é a verdade, né? Então, a palavra final é o seguinte para você. Você pode. O que Jesus disse? Tudo é possível ao que crê. Então, nós podemos sim. E quando eu falo você, eu falo nós, porque nós também somos desafiados, né, pastor? Nós Sim. também temos as nossas Sim. metas, temos os nossos objetivos. Nós só estamos aqui para compartilhar com as pessoas, não porque nós somos melhores, mas para compartilhar um pouquinho que nós estamos vivendo. Estamos experimentando, queremos passar para você. Então a palavra final é o seguinte: comece agora a dominar. Não deixe o seu cérebro dominar você. Não permita o seu cérebro ficar comandando a sua vida. Você pode sim mudar, ter novos hábitos, e hoje, agora, não pode ser amanhã, e nem precisa ser amanhã. Tem que ser hoje e agora. Nada pode resistir a alguém que decida alguma coisa. Nem Deus se opõe, pastor, à decisão de uma pessoa. E muito menos o diabo tem poder. Por que tem tanta gente que
tá aí, a pessoa às vezes não é cristã, não é evangélica, mas você olha o perfil da pessoa, você percebe que essa pessoa, ela tem uma crescente, ela tem uma personalidade, ela tem um caráter. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa decide alguma coisa, nem o diabo pode resistir a ela. Porque nossa força de decisão é tão forte que é irresistível para o diabo, e o Senhor também, ele respeita a nossa decisão sempre. Então, é possível, e nós temos que começar hoje a ter mudanças da forma que nós falamos aqui. Eu creio nisso. Para fechar, quais os hábitos que você precisa mudar na sua vida? Tirar. Vamos primeiro no tirar. Quais são os hábitos que você precisa tirar da tua vida? Faça uma lista deles. Talvez vai dar quantos, pastor? 20, 30? 5? Não sei. Faça uma lista deles. Todos os hábitos. Quantos hábitos que são? Faça uma lista, ok? Uma vez feita essa lista, vai eliminando um a um. E também, isso é igual pagar conta, né, pastor? Eu costumo dizer o seguinte, né? A pessoa está endividada, ferrada, faz uma lista, então, das contas que tem. Aí você pega das menores para as maiores. Porque, peraí, a pessoa deve 20 mil, mas 2 contas dá 10. E depois as outras 18 dá 10. Tem conta lá de 100, tem conta de 200, tem conta de 500 e ela tem 2 mil. Ela vai pagar o quê? Ela vai dar 2 mil para quem ela deve 5? Ela pega os 2 mil e paga de baixo para cima os menores e vai eliminando o problema. Assim também somos nós. Faça uma lista daquilo que é ruim para você, hábitos ruins, que você sabe que são hábitos ruins, que te fazem mal, e você vai eliminando. Pegue os mais fáceis que você consegue e elimine. Crie uma lista de hábitos bons que você deseja implantar na tua vida. Não tente colocar tudo de uma vez. Pegue semanalmente e implante um. Semanalmente, implante um hábito. E sustente os outros que você está. Dessa forma, com certeza, você vai melhorar, você vai avançar e você vai chegar a uma pessoa melhor em 2022. Não é isso, pastor? É isso aí. Com certeza, essa é possível e pode ser feito. E é só a pessoa acreditar e começar a fazer. E lembrar o seguinte, que normalmente dá errado. E se der errado, não chuta o pau da barraca. Não, se der não. Né? Vai dar. Vai dar. Não chuta o pau da barraca, porque vai ter dia que você vai estar fazendo dieta e você vai comer tudo que você não pode comer. Vai ter dia que você vai querer guardar dinheiro e você vai gastar o dinheiro que tem guardado. Sim. E aí, automaticamente, o que você precisa fazer? Você vai parar? Não, comece de novo. Né, pastor? Esse é o grande segredo, né? É a pessoa recomeçar da onde parou, né? O segredo é quebrar o padrão. Entendeu? Então, você imagina, qual que é o padrão? O padrão vamos falar de uma métrica bancária, vamos lá. Como é que o banco ele vê você? Como está a sua conta? Então, por exemplo, uma coisa é a tua conta ficar negativa 30 dias. Outra coisa é a tua conta você cobrir ela. Então, todo dia você cobre ela, no outro dia ela está negativa, mas ela passa 3 dias positiva e depois... Quando o banco ele analisa como está a sua conta durante 30 dias, é o seu perfil. Se a tua conta está sempre negativa e passa 100 mil reais na tua conta, ele nunca vai te dar dinheiro emprestado. Passou 100 mil, mas a tua conta é negativa. Mas quando você então começa, passa 100 mil na tua conta, mas tem 20, 30 mil ali, ele vai olhar para você e vai falar assim, agora eu posso dar 5 mil para ele, porque ele sempre guarda 20. É a mesma coisa, pastor, na nossa vida, no nosso hábito. Se você está sempre negativo, sem quebrar o padrão, você nunca vai ter crédito com você mesmo para poder mudar. E a pessoa fica pedindo força para Deus e fica pedindo... a força está na Bíblia. Ela tem que mudar a crença dela. E não é de Deus, né? Deus já fez tudo, né? Está escrito lá. Você só tem que acreditar e começar a mudar as suas crenças. Então aí, o que acontece? Quando ela quebra o padrão, significa que a tendência é ela seguir o padrão que ela está quebrando. Então, ela tá lá, então ela caiu, mas ela já fica de pé, já continua. Então, a tendência qual que é? Não ela cair, mas ela ficar de pé e continuar. Então, ela vai cair, por exemplo, ela vai cair, ela tá no vício. Então,
ela vai cair toda semana. Suponhamos assim. Que ela caia toda semana. 2 vezes por semana. Aí ela começa a cair 1 vez por semana. Aí ela começa a cair 1 vez a cada 15 dias. 1 vez a cada 30 dias. 1 vez a cada 40 dias. Cada 60 dias. Daqui a pouco, ela está livre daquilo. Porque muitas vezes nós queremos o quê? Receber uma oração e acontecer algo e a pessoa ficar livre daquele vício para sempre. É possível? Sim, é possível. Um milagre é possível. Mas biblicamente falando, o que nós entendemos? Biblicamente falando, que você tem tudo na palavra de Deus para mudar aos poucos os seus hábitos e conseguir realmente seus objetivos. Faz a oração, pastor. Vamos orar. Senhor, nós oramos agora e nós te agradecemos por esse momento, por esse instante. E o que nós pedimos, Senhor, é que o que nós falamos aqui, então possa saltar os olhos de todos nós, inclusive os nossos, que possamos ver e enxergar a nossa vida de uma forma diferente e crer que, baseado naquilo que está na Tua Palavra, nós podemos mudar a nossa vida. Então, meu Deus, eu sei que essa pessoa já tem força, ela já pode mudar. É só ela decidir e querer e seguir o que o Senhor deixou na palavra. Então, meu Pai, que assim seja conosco e assim seja com ela também. Sabemos que o Senhor inspira todas as coisas e o Senhor está usando este momento para inspirar essa pessoa, inspirar a nossa vida também. O Senhor é a nossa inspiração. Então, que nesse momento, meu Pai, cada um de nós possa receber de Ti força, possa receber de Ti condições para então ter metas, objetivos e cumprir essas metas e objetivos. Meu Pai, fortalece cada um. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, pastor, sua casa, sua família, você que está aqui conosco aqui até aqui. Que Deus abençoe e que você possa avançar, romper e mudar os seus hábitos no nome de Jesus. Fiquem na paz. Ótima continuidade de semana e até o nosso próximo episódio aqui no Manancial Cast.